tratamento nutricional para doenças cardiovasculares, que infelizmente é a doença que mais mata no mundo inteiro. Assista esse vídeo até o final e você vai ver qual é a prescrição dietética, os alimentos que melhoram esse quadro definitivo. Meu nome é Monique Farias, eu sou nutricionista e especialista em neurociência do comportamento humano. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar qual é o tratamento nutricional que as pessoas têm em uma condição de doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, que infelizmente virou muito comum. Então, você vai no médico, e aí o médico viu que você há necessidade de tomar remédio, principalmente as estatinas, e te encaminha para o nutricionista. Chegando até nós, a gente tem na nossa frente o paciente com um quadro, com risco de desenvolver uma doença cardiovascular, e ele apresenta ali uma hipertensão arterial. E aí? Qual é a prescrição dietética? Qual é o tratamento nutricional? E, gente, é possível você reverter essa doença e parar de tomar remédio pro resto da sua vida apenas com a nutrição. Então, primeira coisa, gente, a gente sabe que doenças cardiovasculares hoje é o que mais mata no mundo, infelizmente, e cada dia está mais comum as pessoas cada vez mais jovens com hipertensão arterial, pessoas com 25 anos que já estão tomando remédios e provavelmente vão tomar a vida toda se essas pessoas não se tratarem. E isso é preocupante. E infelizmente a gente não tem uma melhora disso. É só o acrescento disso, é só um número crescente de mais e mais doenças. Infelizmente, a gente hoje vive numa geração em que a indústria alimentícia ela está totalmente enraizada nas famílias brasileiras. Então, a gente não tem uma melhora dentro desse quadro. Mas se você seguir passo a passo, seguir a dieta certinho, você consegue ficar curado. Então, a gente sabe que existem alguns fatores de risco para você desenvolver doenças cardiovasculares. E aí nós temos o estresse, nós temos o tabagismo, nós temos o sedentarismo, nós temos a obesidade, nós temos o alcoolismo, genética. Então nós temos todos esses fatores de risco para você desenvolver uma doença cardiovascular. E aí eu vou falar especificamente daquilo que compete a mim. Primeiro, te orientar, obviamente, sobre você poder manejar e diminuir sobre esses fatores de risco. Por exemplo, o estresse. O estresse a gente sabe que tem um hormônio envolvido nisso, que é o cortisol. O cortisol, ele tem um papel fundamental no organismo, assim como qualquer hormônio, e a principal função dele é te deixar ativo para uma futura luta e fuga, uma provável luta e fuga. Então o corpo ele entende, por exemplo, se você for correr, fazer uma atividade intensa, musculação, você tem o seu cortisol elevado, o que é fisiologicamente normal. Só que quando você tem um estresse do seu cotidiano, esse cortisol ele vai sendo secretado todos os dias de maneira crônica. E isso, em excesso, vai te trazer problemas para a saúde, porque isso vai ativar outros mecanismos do sistema nervoso central que vai piorar, inclusive, levar você a ter uma hipertensão arterial. Então, a gente precisa manejar o estresse, e eu sei que é difícil, principalmente quem tem filhos, quem trabalha fora, é muito estressante, mas a gente precisa encontrar meios para poder diminuir esse estresse, fazer algum esforço, escolhas melhores, para a gente poder diminuir esse estresse, para a gente poder ter mais qualidade de vida e ter mais saúde, né? Então, o tabagismo, a gente já sabe aqui, nicotina, a gente sabe o quanto que ela é prejudicial, o alcoolismo, mas em específico eu vou falar sobre a obesidade. Lembrando que todos esses fatores são modificáveis, inclusive a genética. A genética você não está condenado a ela, de jeito nenhum, pelo contrário.
quando você tem um genes que está modificado, e através do seu estilo de vida você consegue saber se você vai ativar esses genes ou não. Então, existe um estudo na área da saúde que a gente chama de epigenética, que é o quanto que você consegue modular a sua genética para o bem ou para o mal. Aí vai depender do seu estilo de vida. Então, se você tiver um estilo de vida saudável, você não ativa esses genes. Então, a genética você não está condenado a ela. Então, ela é modificável, como cada um parâmetro aqui. Então, a gente precisa de esforço, precisa entender que a gente precisa mudar e mudar de vez, ser curado para o resto da vida. Então, vamos lá. Nós temos o sistema circulatório, que ele é repleto de sangue, conectado ao coração, né, que é a bomba, e através dos batimentos cardíacos, nós temos essa distribuição do sangue para todo o corpo, né? Vai irrigar esse sangue para todo o corpo. Então, através das artérias. Então, nós temos as artérias. A caneta tá ruim. Nós temos as artérias, nós temos as veias, e aí eu não vou saber desenhar direito. E nós temos também os capilares. As artérias, elas têm a função de levar o sangue para todo o corpo. As veias, elas fazem o papel reverso. Ela vai pegar o sangue de todo o corpo e vai levar para o coração. E os capilares, eles vão irrigar o seu sangue para os tecidos, para os órgãos. Dentro desse processo, nós temos o equilíbrio entre vasoconstrição e vasodilatação. Vasoconstrição e vasodilatação. A vasoconstrição envolve a noradrenalina, a angiotensina 2, a endotelina. E a vasodilatação, que é a abertura dos vasos, nós temos o óxido nítrico. Grave bem essa palavra, óxido nítrico, que eu vou falar dela no final. Alimentos ricos em óxido nítrico, que vai fazer com que há uma vasodilatação, então melhora o fluxo sanguíneo das nossas artérias. Nós temos a acetilcolina, nós temos as histaminas, nós temos a adrenalina. Então, existe esse equilíbrio entre vasoconstrição e vasodilatação. E aí tem o rim que está nesse processo para ter esse equilíbrio e tudo mais. Por isso que uma pessoa que tem um problema renal está diretamente ligada a um problema cardíaco também, porque o rim, o sistema renal, ele envolve esse processo de mecanismo de equilíbrio entre vasoconstrição e vasodilatação. E aí a primeira coisa que a gente precisa pensar com o paciente é o seguinte: primeiro a gente vai explicar tudo isso para ele, porque ele precisa entender o que está acontecendo com o seu organismo, afinal de contas, o que me fez ter essa doença. Então nós, como nutricionistas, a gente precisa explicar isso para o paciente. Não tem jeito, o nutricionista ele não tem um papel só de prescrever uma dieta. A gente precisa explicar para o paciente o que está acontecendo, o que é uma hipertensão arterial, o que é uma doença cardiovascular, o que isso pode acarretar na saúde desse indivíduo e explicar para ele. Então, é ensinar e prescrever uma dieta, não é, né? Isso é muito importante. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é falar para ele que a gente precisa reduzir a porcentagem de gordura corporal. Eu já expliquei isso em vários vídeos e para você ver como que o tecido adiposo ele é muito ativo. Então aqui nós temos o tecido adiposo e quando ele está em níveis normais, ele é super saudável, afinal de contas nós precisamos deles. Só que conforme você vai se alimentando mal, cada gotícula dessa ela vai hipertrofiando. E aí elas vão aumentando de tamanho. Então a gente tem uma hipóxia porque os vasos que aqui estão, eles estão sendo comprimidos, nós temos uma hipóxia aqui. Nós temos a liberação de proteínas essas que são as citocinas, adipocinas, e elas, quando elas estão em excesso, elas estão querendo dizer para o corpo que algo está inflamando todo o organismo. E aí nós temos a liberação da TNF-alfa, que são inflamatórias, pró-inflamatórias. Nós temos o aumento da interleucina 6 e nós temos a diminuição da adiponectina.
Estou escrevendo fraquinho aqui porque o quadro ele está quase desabando. Então, essas proteínas, essas primeiras proteínas aqui, elas são, quando elas estão aumentadas, ela quer dizer ao corpo que algo está inflamando. Quando você tem a diminuição da adiponectina, porque ela causa uma sensibilidade à insulina, ou seja, a insulina ela consegue se ligar melhor ao seu receptor, fazendo com que essa glicose consiga adentrar para dentro da célula e assim gerar energia. Como ela está diminuída, ela vai causar uma resistência a essa insulina. Então, a insulina ela não consegue se ligar ao seu receptor e a gente tem uma glicose exacerbada circulando no nosso sangue. E a gente tem um quadro de resistência à insulina, posteriormente pré-diabetes, posteriormente diabetes. E aí é por isso que doenças cardiovasculares estão muito ligadas ao quadro de diabetes. E um dos fatores é exatamente esse aqui. Então a gente precisa diminuir essas gotículas. E como que a gente diminui essas gotículas? Diminuindo a insulina. Então a gente precisa diminuir a insulina para poder fazer com que a lipogênese ela seja desativada. A lipogênese é um mecanismo que tem de aumentar a proliferação de gordura corporal. Então, a gente precisa manter essa insulina baixa. Então, a gente precisa fazer uma prescrição dietética. Diminuir essa insulina, ou seja, ter mais proteínas na sua refeição, mais gorduras boas na sua refeição. Diminuir a quantidade de carboidrato dentro dessa refeição para poder diminuir essa insulina e melhorar esse quadro aqui do tecido adiposo. E outra coisa, quando você tem o aumento dessas proteínas aqui, ó, que são inflamatórias, o que elas fazem nos vasos sanguíneos? Nós temos aqui as nossas artérias. E aqui elas têm umas camadas, sou péssima de desenho, gente. E aqui elas têm uma camada aqui, ó. E aí o que eu faço? E aí o que acontece? Aqui tem o sangue circulando. Quando você tem um aumento dessas proteínas inflamatórias, aqui, ó, a camada interior dos nossos vasos, elas ficam danificadas, elas ficam machucadas. E aí, nós temos o LDL colesterol, que a gente tem o costume de chamar ele de colesterol ruim, e a gente sabe que não existe esse negócio de colesterol bom, colesterol ruim, cada um está fazendo o seu papel. Posteriormente, vou fazer um vídeo somente explicando sobre isso. Então, quando você tem um LDL colesterol passeando por aqui, o que acontece? Ele é oxidado e aí ele consegue entrar para essa camada aqui, ó, do interior dos nossos vasos. E aí os macrófagos, eles vão fagocitar esse LDL e causar células espumosas. E aí nós temos aqui, ó, a vasoconstrição das nossas artérias. E aí elas vão diminuir o fluxo e nós temos maior pressão dentro desses vasos, dentro dessas artérias, e aí a gente causando uma hipertensão arterial e podendo ter um infarto, tendo uma aterosclerose. Mas aí o que eu quero explicar aqui para vocês? Para você ver o que a obesidade causa. O que esse quadro de obesidade causa? Em específico, né? A gente sabe que tem outros fatores. Lembrando que o LDL, explicar de uma vez por todas, que é o chamado de LDL colesterol ruim. O LDL, gente, ele tem a sua função de levar triglicerídeo, vitaminas para os tecidos. E aí todo mundo fala que ele é ruim, inclusive, infelizmente, tem médicos que passam estatinas para poder diminuir a produção de colesterol do nosso organismo, que é muito prejudicial. O colesterol, ele é matéria-prima para vários tipos de hormônios e vitaminas. Então, quando você tem a diminuição da produção de colesterol, a vitamina D, testosterona, progesterona, estradiol, ficam tudo prejudicado. Então, tem que ter muita cautela antes de prescrever uma medicação e o ideal é a gente ir na causa raiz do problema. Qual é a causa raiz do problema? É a alimentação, é o sedentarismo. Então, quando você faz uma alimentação saudável, uma boa prescrição dietética, aliado ao exercício físico,
todo esse quadro aqui, olha, ele se reverte. Todo esse quadro aqui, ele vai ser modificado para o bem, para melhorar a tua saúde, para melhorar esse quadro inflamatório. Então, o remédio, gente, ele não cura. O remédio, ele, inclusive, ele pode ser prejudicial. Não estou dizendo que é para você parar de tomar o remédio, mas priorize a sua alimentação, priorize o exercício físico, saia do sedentarismo, que isso tudo aqui vai melhorar. Então, o LDL colesterol, quando a gente faz o exame de sangue, lá naquele exame de sangue que a gente tem, ele mostra somente o conteúdo desse LDL. Então, é como se eu tivesse assim, olha, nós temos aqui um conteúdo de LDL, só que não informa que tipo de partículas são essas. Então, nós temos dois tipos, né? Porque o LDL, ele tem basicamente uns 11 tipos de partículas. Então, a gente, através somente da dosagem do LDL colesterol, a gente não tem como descobrir. Mas a gente tem como ter uma noção através de outros parâmetros. E aí, vamos supor que nós temos o LDL e nós temos aqui, ó, partículas pequenas e densas. E nós temos aqui partículas grandes Qual é o melhor aqui? Aqui você tem 120, medindo lá. Você tem 120, você tem 120. Só que uma você tem partículas pequenas e a outra você tem partículas maiores e boiantes. Qual é o que é melhor? E aí aqui você tem 60 dessas partículas, e aqui vamos supor que você tem 100, 120. Qual que é melhor? É melhor o de 60 ou de 100, 120? Obviamente que o melhor são essas, concorda? Tem 60 e essa aqui tem 100. Por quê? Através de Monique, mas como que vocês descobrem, tem uma certa noção com que tipo de partículas que são essas no LDL? Existe um exame que a gente chama de ApoB. Nossa, tá todo rabiscado aqui. ApoB. Quanto mais ApoB está sendo fabricado pelo corpo, mais triglicerídeo tem nesse conteúdo. Então, a gente sabe que através desse exame, a gente tem como saber se tiver muito triglicerídeo, muita fabricação de ApoB, a gente sabe que essas partículas menores é o que está no seu organismo, que está lá nas suas artérias. Se tiver pouco ApoB, são essas partículas maiores. E a gente também tem a relação do triglicerídeo com o HDL. Se tiver acima de 2,5, a gente também leva em consideração que são essas partículas menores. Por quê? Essas partículas pequenininhas, elas conseguem entrar facilmente aqui na camada íntima do endotélio, causando essas células espumosas que vai causar essa aterosclerose aqui, ó. Então, essas pequenininhas, ela consegue entrar facilmente aqui. Então, a gente sabe que há uma inflamação crônica de baixo grau no seu organismo. Vamos recapitulando. As células, as proteínas inflamatórias, elas machucam a parede do endotélio, fazendo com que esse LDL, muito provavelmente de partículas pequenas, elas entrem aqui para a camada íntima do endotélio, causando uma placa de ateroma. Então, devido à qualidade da sua alimentação, então a gente sabe que o triglicerídeo, quando ele está aumentado, é muito carboidrato, principalmente refinado, então a gente precisa fazer uma dieta baixando a sua insulina, que é devido ao aumento da ingestão de carboidrato, principalmente refinado. E a gente agora vamos falar de alguns alimentos. Lembra que eu falei do óxido nítrico? O óxido nítrico, ele tem uma potencialização de fazer a vasodilatação. Então, ele consegue abrir mais os vasos para que o fluxo sanguíneo melhore. E aí a gente tem a melancia, nós temos também a banana ela tem potássio, que diminui também a pressão arterial. Nós temos as nozes,
Nós temos também o kiwi, também tem citrulina, que vai produzir, que vai virar arginina e posteriormente vai virar um óxido nítrico. Então a gente precisa ter esses alimentos dentro da prescrição dietética do nosso paciente. A gente também coloca na prescrição dietética o chocolate amargo. O chocolate amargo também tem óxido nítrico acima de 70%. Então, recapitulando, baixar a sua insulina, diminuir a produção de carboidrato refinado, colocando mais proteína animal nesse paciente, porque quando a gente ingere uma proteína animal, a insulina ela é secretada, mas de forma bem pequenininha. Gorduras boas, a gente não tem a secreção de insulina, o que é muito bom para a gente. E também adicionar essa prescrição dietética. Coco, o abacate, que são gorduras boas, nós temos as castanhas, nós temos as nozes, kiwi, banana, melancia, que são alimentos que favorecem a produção de óxido nítrico, que vai fazer a vasodilatação dos seus vasos, para melhorar o fluxo sanguíneo. Um outro fator que eu queria relatar aqui também, que envolve o nosso sistema nervoso central, né? Aqui, ó, nosso cérebro. Nós temos o que nós chamamos de sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático, que de simpático a gente costuma dizer que não tem nada. Então nós temos o sistema nervoso, caramba. Então nós temos o sistema nervoso simpático e nós temos o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso parasimpático, ele é acionado quando nós estamos em repouso. Então, por exemplo, você agora está aí assistindo esse vídeo ou fazendo alguma leitura de um vídeo, de um livro, ou normal, você está sentado no sofá, você não está acelerado, então é ativado o sistema nervoso parasimpático, é quando nós estamos em repouso. O sistema nervoso simpático, ele é ao contrário. Ele é acionado quando você está no momento de estresse, quando você está fazendo algum exercício físico, quando você está fazendo alguma corrida, ou seja, quando você está em algum momento de aceleração, esse sistema nervoso simpático ele é acionado. E aí, qual é a diferença deles? Nós temos a dilatação das pupilas, nós temos a abertura dos bronquíolos, fazendo com que você respire mais, e aí você tem a sua respiração mais ofegante. Nós temos o relaxamento da nossa bexiga. Então, aqui a gente tem vontade de urinar mais vezes. E aí eu lembro que tem pessoas que quando vão ser assaltadas, por exemplo, elas se urinam imediatamente. Por quê? O corpo está entendendo que você precisa lutar ou fugir. E aí ele relaxa a sua bexiga e você urina nas calças. Tem muitas pessoas que acontece isso. Você que também tem a aceleração dos batimentos cardíacos. Então, seu coração fica tu. Por quê? Porque seu sistema nervoso simpático ele está acionado. Qual é o problema aqui? Quando você tem um aumento da insulina, que é o hormônio, como eu já expliquei, o hormônio ele é secretado pelo pâncreas quando você come muito carboidrato, principalmente refinado, né? Qualquer tipo de carboidrato, mas principalmente refinado, você tem uma produção muito maior. E aí, quando você tem um aumento da insulina no seu corpo, o sistema nervoso simpático ele fica acionado. Ou seja, você está em repouso, que era para estar sendo acionado o sistema nervoso parasimpático. Como você está em repouso, está sendo acionado o simpático. E por quê? Porque a sua insulina está alta. E aí você tem a aceleração dos seus batimentos cardíacos, podendo ter um quadro de hipertensão arterial. Tudo por quê? Por causa dessa insulina alta. Então, em repouso, precisamos estar com esse sistema acionado e não esse. E quando você tem a insulina alta, você tem esse sistema acionado e aí você tem o aumento dos batimentos cardíacos, o que prejudica muito a sua saúde cardiovascular. Bom, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se você tem um quadro de hipertensão arterial ou podendo desenvolver uma doença cardiovascular, eu espero que você aproveite muito desse vídeo, que você curta, que você compartilhe com pessoas também que precisam escutar isso.
Coloca na sua dieta melancia, kiwi, banana, chocolate amargo acima de 70%, coco, abacate, nozes, evite carboidrato refinado, que isso acaba com a sua saúde, isso vai machucar as suas artérias, fazendo com que esse LDL penetre mais facilmente na camada interior, causando placas de ateroma. Então, isso tudo pode ser mudado e modificado por você. Então, não fica preso aos remédios, priorize a sua alimentação, priorize a atividade física e com certeza você vai ter a sua saúde de volta. Então, obrigado por assistir esse vídeo até o final e eu te vejo até o próximo vídeo.